Oi pessoal, boa tarde. Simbora iniciar mais uma parte dessa revisão de prova. A gente tem aí mais uma horinha. Da última vez nós fomos até a questão 35, né, dos conhecimentos específicos de psicologia, e aí vamos ver até quanto a gente consegue ir hoje, né? A ideia é finalizar as 80 questões. Boa tarde, oi Raíssa. Vamos lá, né? Vou começar a leitura aqui e a gente vai, vocês podem ir colocando os comentários aqui e a gente vai conversando, tá? Oi. Vamos lá, a gente vai retomar da 36, certo? Um psicólogo, ao receber uma paciente para avaliação psicológica, decide elaborar um protocolo com a utilização de testes. Ao psicólogo, na produção, validação, tradução, normatização, comercialização e aplicação de testes psicológicos é vedado. Então é o que não pode, né? Que é que o psicólogo, no caso da avaliação psicológica, utilizando testes, que é que não pode, né, ser feito. Item 1. Realizar atividades que caracterizam preconceito, exploração, violência, crueldade e opressão. Certo? Não podemos fazer isso. Item 2. Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, étnicas e orientação sexual. Também não podemos induzir a nada nesse sentido, certo? Item 3. Utilizar práticas psicológicas como instrumento de castigo, tortura ou qualquer forma de violência. Não podemos, né? Enfim, essa estava bem fácil, na verdade. Eu acho que foi uma das que eu coloquei aqui como fácil, né? Porque tá bem assim. Enfim, as três estão corretas no sentido do que a gente não pode fazer, tá? Então seria a letra E. Mais uma letra E, né? Eu tinha comentado que tem muita letra E, isso é um fato, viu? Gente, boa tarde. Quem for chegando por aqui agora, né? Podem ir aí comentando. A gente tá na questão 36, a próxima agora 37, e a gente vai conversando aqui sobre a prova, tá? E a gente temos aí, vamos até as 6 horas. A gente vai até onde a gente conseguir, e a ideia é a gente seguir até as 100 questões. 37. Na anamnese, procedimento que tem grande relevância no processo de avaliação neuropsicológica, então uma questão aqui de avaliação neuropsicológica, né, gente? São abordados os sintomas clínicos, cognitivos e comportamentais que compõem a história clínica do paciente. Sobre a anamnese na avaliação neuropsicológica, analise as afirmativas a seguir. Item 1. Então, a gente agora vai para o que está correto, certo? A outra também era o que estava correto, mas era o que a gente não podia fazer, né? Essa aqui é o que está ok, que deve ser. Item 1. Os dados obtidos na anamnese permitem ao psicólogo levantar os sinais de alerta do impacto das doenças pregressas no âmbito cognitivo. Os dados obtidos ali na anamnese, na ficha inicial, né, permitem ao psicólogo levantar sinais de alerta do impacto das doenças, né, das doenças anteriores ali no âmbito cognitivo. Sim, tá? A gente já bota aí que ok, no item 1. E aí, se a gente já for para começar a pensar em eliminação, né, aí se a gente item 1 tá ok. Então, letra B não seria, porque tá falando 2 e 3. E nem letra D, certo? A gente ficaria aí com letra A, letra C e letra E. Mas vamos seguir. Os dados da anamnese são importantes para o diagnóstico preciso dos transtornos que podem estar comprometendo a cognição do paciente em curso de avaliação. Talvez eu ficaria pegado nesse preciso, né? Enfim, assim, as coisas muito previsíveis. Mas a gente precisa pensar que a gente está falando de avaliação neuropsicológica, utilização, né, de algo mais objetivo e concreto. Então, talvez esse preciso esteja correto mesmo. Aí, né, os dados da anamnese são importantes para o preciso dos transtornos, certo? Aí eu ficaria com uma pulgazinha, mas pensaria, talvez esteja certo.
Mas aí se eu fosse olhar para as minhas alternativas que eu tenho, todas as três, tanto a A, que me restou só a letra A letra C e a letra E. As três está dizendo que o 2 está correto, então eu já descartaria. Minha pulga atrás da orelha, né? Então tá certo mesmo. Entende? A gente vai fazendo esse movimento com as questões, certo? 3. A anamnese psicológica possibilita criar um rapport com o paciente, né? Um vínculo, né? Enfim, com o paciente e seus familiares antes de iniciar o processo avaliativo com a utilização dos testes neuropsicológicos. Sim, né? Porque a gente trabalha a partir de um vínculo em qualquer esfera, né? Inclusive na avaliação psicológica. E para de fato começar aí um processo avaliativo, né? Mais profundo, a anamnese é muito importante para essa criação, né? Desse rapport. E aí então essa terceira está correta. E aí a gente já vai para que a 1, 2 e 3 esteja correta. Já não é a letra A e pode ser a C ou a E, né? A gente só vai confirmar agora com a 4. A anamnese é fundamental para que o psicólogo planeje quais as esferas cognitivas serão avaliadas. A gente está falando de avaliação neuropsicológica, certo? Então, sim, são esferas cognitivas. Serão avaliadas e defina os testes neuropsicológicos que serão utilizados. Está correto. Então, mais uma que é a letra E, que está tudo correto. Certo? Quando fui fazendo a prova, vi que tinha uma boa quantidade de letra E e fiquei pensando que tinha errado muito. Não é isso, menina, que a gente comentou desde a última live, tem muita letra E. E é incrível, né? Quando a gente vê uma questão se repetindo muito a alternativa, a gente fica, opa, eu acho que eu tô fazendo alguma coisa errada. Não é letra E, tá tudo errado. E aí, às vezes né? Acho que não é. Acho que se a gente ficar noiando com a quantidade de alternativas iguais, né? Não se apega a isso não, porque as bancas estão aí para fazer a gente ver as alternativas se repetindo mesmo. Mas é estranho mesmo. 38. Essa aqui foi sobre emergências e desastres. Eu vi, até eu consegui, eu não olhei a prova toda ainda. Eu fui até a 80. Faltam 20 questões ainda. Mas enfim, eu fui até 80 e até lá tínhamos 2 questões de transtornos e desastres, né? Emergências e desastres. Achei bem interessante ter caído isso pensando na questão da psicologia hospitalar. Porque, eu não sei se vocês viram, né, agora, né, essa questão das emergências e desastres, teve muito psicólogo hospitalar atuando, porque traz muita semelhança ao trabalho que a gente faz, assim, do atendimento em crise e tudo mais, e aí por isso que acaba que teria uma capacitação maior mesmo, né, por a gente já ter familiaridade com atendimento em crise, e aí é muito interessante isso, enfim. Justamente essa prova veio para mostrar isso. Pois é, né? FGV veio com tudo. Com tudo e com psicanálise. Gente, 38. As consequências psicológicas de um desastre são inevitáveis, pois este se configura como uma fonte acelerada de estresse, de ameaça à vida e fonte de destruição. E aí, na fase de prevenção, né? Aqui teria que entender um pouquinho das fases no processo de emergências e desastres. Mas a gente vai tentar. Caso não entendesse nada, o que é que eu preciso ir pensando? Então vamos tentar responder aqui, tá? Eu achei até um artigo que responde essa questão. O nome do artigo é Atuação da Psicologia na Gestão Integral dos Riscos e Desastres, uma revisão sistemática de literatura. Mas enfim, como é que a gente vai saber anteriormente qual é exatamente o artigo que cai, né? Mas é isso. Vamos lá, para tentar responder pensando aí em fase de prevenção, tá? Letra A. Tá pedindo que o psicólogo deve atuar, tá? Na elaboração de políticas públicas junto com os outros profissionais que atuam na área da defesa civil. Vejam, não tá errado. Porque sim, o psicólogo pode atuar, inclusive junto com a defesa civil, porque defesa civil também trabalha com prevenção. Só que aí a gente vai olhar as outras, tá? Lembra que quem estava aqui na última, eu comentei muito, foca na mais completa. Porque às vezes tem mais de uma questão que a gente olha assim e diz, eita, tá certa 2. Aí a gente precisa analisar a mais completa, tá? Aí deixa a letra A em stand-by. Letra B. Na estruturação da ajuda humanitária, no retorno, o mais breve possível à normalidade.
e ao resgate moral da população atendida. A gente tá vendo que tá errado, porque o retorno mais breve possível à normalidade. Que normalidade, minha filha? Enfim, tá errado. Letra B. Essa coisa do retorno mais breve possível. Esse não é o nosso trabalho, certo? Letra C. Nos sinistros, né, que são aí acidentes, né, a gente escuta muito a palavra sinistro pensando em acidente de trânsito, sinistro de trânsito, enfim, mas nos sinistros, direto ou indiretamente, ajudando a trabalhar as consequências do desastre sobre a vida das vítimas, da comunidade e dos profissionais. Aí a gente pensa, poxa, não tá errado, né? Ajudando a trabalhar as consequências do desastre sobre a vida das vítimas, da comunidade. Mas ele não tá pedindo fase de prevenção, né? Então não é a consequência do desastre, a gente tem que pensar em antes do desastre, por isso que não é a letra C. Vejam, tem que prestar muita atenção no enunciado, o que é que o enunciado está pedindo, porque pode ser que você lê e vai dizer assim, mas isso não está errado. Só que você tem que ir pelo que o enunciado está pedindo, e ele está pedindo fase de prevenção. Então a gente não vai falar de consequências do desastre, a gente vai falar do antes do desastre. Não é a letra C, por causa disso, certo? Letra D. Na elaboração de ações públicas, em uma equipe de profissionais de diferentes áreas, agindo como intermediário junto aos órgãos competentes. Aqui o erro está no intermediário, porque na verdade ele participa, né? Ele não é um intermédio, ele não é uma ponte entre os agentes, entre os órgãos, né, e as diferentes áreas. Não é para isso, é para o psicólogo de fato fazer parte do processo, não intermediar. E aí por isso que está errada a letra D, tá? Letra E. Como colaborador na elaboração de projetos pedagógicos, vejam, a gente está falando em fase de prevenção, tá? Elaboração de projetos pedagógicos sobre práticas preventivas, percepção dos riscos e educação ambiental. Gente, está completinha, letra E. Né? A gente entende que o psicólogo vai participar como colaborador, ele vai fazer parte do processo na elaboração de projetos pedagógicos sobre práticas preventivas, sobre a prevenção desse processo dos desastres, pensando na percepção dos riscos, né, ajudando as pessoas a entenderem os riscos, porque é assim que elas vão talvez conseguir compreender a gravidade ali, né, da possibilidade de um desastre, enfim. E educação ambiental, para as pessoas conhecerem que lugar é esse que elas vivem, enfim, o contexto, veja, está completa. Né? Por mais que a primeira aí talvez não tivesse tão errada, mas ela só está falando bem específico de atuar com o pessoal da Defesa Civil. Mas está muito específica, a gente precisa de uma coisa... O enunciado está pedindo uma coisa muito mais ampliada. Qual é a atuação do psicólogo na fase de prevenção? Letra E. Mais uma letra E. Estou no 6º período, já quero começar a me preparar para estudar para a prova de residência. Por onde começo? Fazendo minha consultoria. Então, Letícia, veja, comece a entender um pouco mais do edital e do que você de fato quer fazer, assim, do processo. Porque você conhecendo o edital, você vai entender o que é que precisa, né, no período da graduação ainda, o que é que dá para fazer para somar ponto. Você vai entender quais são os assuntos que tem lá para estudar. Você vai ter um norte, você precisa conhecer melhor o edital, sagaz. Precisa conhecer melhor o edital, né? Porque aí você vai ter o norte de o que é que você quer fazer, o que é que você precisa fazer, o que é que dá para você fazer, o que é que você precisa estudar, né? É por aí, acho que o passo inicial é esse, conheça o edital, certo? E aí disso você vai tirando aí o que é que você precisa fazer. 39, tá? Então a 38 foi nossa letra E, certo? 39. O projeto terapêutico singular, uma questão de PTS. De PTS, mais trazendo o transtorno do espectro autista, né? Vamos lá. O PTS é o direcionamento das ofertas de cuidado construído a partir da identificação das necessidades dos sujeitos e de suas famílias, em seus contextos reais de vida, englobando diferentes dimensões. O psicólogo que atua nos serviços de atendimento às pessoas com transtorno do espectro autista deverá, na elaboração, né, do PTS, considerar. Vamos lá. Letra A. O processo de reabilitação psicossocial da pessoa com TEA e sua família com vistas à adaptação social. Processo de reabilitação psicossocial da pessoa com TEA e sua família com vistas à adaptação social. Vejam, lembre que o PTS é um
um documento, né, que vai pensar no cuidado de uma forma muito integral, em vários aspectos, e muito individual para aquele paciente e sua família, né? Individual nesse sentido, é singular, né? Então vamos lá, letra A não está errada, mas talvez ela não esteja englobando tudo, então vamos seguir para a gente poder confirmar isso, tá? Porque na letra A está falando de reabilitação psicossocial e questões de adaptação social, apenas. Vamos lá. Letra B. A necessidade de não revisão dos projetos terapêuticos singulares a fim de avaliar os efeitos longe... Não. É necessário revisar. Então, essa não revisão é o que está errado na letra B, tá? Porque é assim que você vai conseguir compreender os efeitos longitudinais da intervenção. Não. Tem que revisar. Letra B está errada. Letra C. A definição do protocolo a ser aplicado no serviço para responder às demandas da pessoa com TEA e sua família. Veja. O PTS talvez seja importante você consiga ali definir alguma coisa, né? Definir o protocolo, talvez, ok, esteja certo. Mas responder a demanda não necessariamente, porque talvez seja uma demanda que não tenha resposta. Então, não é esse o objetivo de um PTS, necessariamente, tá? Vamos pensar, a letra C ainda poderia ficar aí com a interrogação, mas aquela meio, talvez não, por causa dessa responder demanda, tá? Letra D. A vinculação da pessoa com TEA em serviços exclusivos para essa população. Incorretíssima, né? Porque a ideia justamente é a gente incluir as pessoas com TEA ou qualquer outra deficiência, enfim, em todos os âmbitos, no contexto aí de vida, circulando, enfim, com todas as pessoas, né? Não é para ter lugares específicos para essas pessoas, por mais que elas precisem de especificidades, de coisas, né, bem específicas para cada situação, enfim, mas a gente precisa incluí-las e não exclusivizá-las. Enfim, por isso que não é letra D. Letra E. Os projetos de vida, o processo de reabilitação psicossocial com vistas à produção de autonomia e garantia dos direitos da pessoa com TEA e sua família. Gente, tem tudo, né? Projetos de vida, então a gente está pensando nessa questão do próprio processo da vida, né? Reabilitação psicossocial, vejam, tem uma coisa que tem lá na letra A. Reabilitação psicossocial. Só que aqui está trazendo com vistas à produção de autonomia e garantia dos direitos. Então, veja, eu já estou falando que é psicossocial, eu já estou incluindo as questões sociais e psíquicas, certo? Que lá na letra A tem no final, adaptação social, ponto. Aí aqui na letra E a gente pensa tanto na questão social e psíquica, quando traz psicossocial, quanto isso no processo de produção de autonomia e garantia dos direitos das pessoas com TEA e sua família. Não inclui só a pessoa com TEA, mas também sua família. Por isso que a letra E, porque ela está completa. Certo? É por aí que a gente vai indo, sabe? Principalmente as questões que a gente não... A gente pensa assim, eu sei, mas talvez eu não sei muito, talvez eu não estudei muito isso aqui. Aí a gente precisa ir nesse processo. O que é que está mais completo? O que é que faz mais sentido? Sabe? Eu, mais uma vez, vou falar no chute com estratégia. Certo? Estou respondendo com vocês com a ajuda de entender alguns assuntos, porque eu analisei cada questão, mas também pensando com vocês nessas estratégias, certo? 40. Sobre a rede de atenção psicossocial, né? Uma questão aí sobre RAPS. Quando falou sobre autonomia, eu tive certeza que era essa questão. É sobre isso, né? São palavras que também são certeiras, assim. Você olha a palavra e diz, é essa aqui, porque essa aqui tem super a ver com o que está sendo pedido, né? Enfim, mas é isso mesmo, letra E. Mais uma letra E, né? 40. Sobre RAPS. Analise as afirmativas a seguir. Item 1. É um conjunto de diferentes serviços disponíveis nas cidades e nas comunidades que articulados formam uma rede. Sim, essa é a RAPS. Item 1 já está certo. Item 2. É capaz de cuidar das pessoas com transtornos mentais e com problemas em decorrência do uso de drogas, bem como seus familiares. Sim, né? O CAPS está dentro da RAPS, entre outras coisas. Enfim. 3. É composta por serviços plurais, com diferentes graus de complexidade e que promovem assistência integral para as diferentes demandas. Correto também.
É uma questão que não era muito difícil, né? Se você conhece minimamente do que é RAPS, e assim, se você estava indo estudando para o processo de residência, você estudou pelo menos o que é RAPS. E aí, quando você sabe, pelo menos basicamente, você consegue responder essa questão aqui, que os 3 estão corretas, certo? Se você sabe o básico da RAPS, o que é e o que é que compõe a rede, ponto, já conseguiria responder isso aqui. Letra E de novo, e que todas estão corretas. 41. A especialidade da psicologia que considera que o ser humano, diante da doença, manifesta subjetividades e o seu estilo de adoecer e que manifesta subjetividades e o seu estilo de adoecer e que disponibiliza para doentes, familiares e equipe de saúde o saber psicológico, a fim de resgatar a singularidade do paciente, suas emoções, crenças e valores. É denominada, essa estava dada, né? Letra C, psicologia hospitalar. E aí você poderia ficar se perguntando, não sei, né? Por que não a letra A? Por que não psicologia da saúde? E aí precisaria o quê? Entender a diferença entre psicologia da saúde e psicologia hospitalar, certo? Por mais que aqui no enunciado ele não fale em nenhum momento aqui exatamente que a gente está falando de hospital, né? No enunciado não diz isso, não fala que dentro é o cuidado do ser humano diante da doença no hospital. Ele não trouxe a palavra hospital no enunciado, certo? Mas veja, quando ele se refere à doença, aí eu até grifei aqui, doença, adoecer, doentes, é dentro do hospital, porque quando a gente fala de psicologia da saúde, ela não inclui só o processo de adoecer, mas também a prevenção de saúde, a prevenção e a promoção de saúde, né? Então aqui a gente não está falando, o enunciado não está trazendo prevenção e promoção de saúde, ele está falando já de algo instalado, de um adoecimento e de um cuidado à pessoa com o adoecimento, pessoa, família e equipe. Então a gente está falando do hospital, certo? Se a gente tivesse abrangendo o contexto de saúde, incluindo também prevenção e promoção de saúde, a gente estaria falando aí de psicologia da saúde. Mas está bem específico aqui, letra C, certo? 42. A avaliação psicológica para cirurgia bariátrica, é de avaliação psicológica, mas bem específica, né? Tem caráter compulsório por se tratar de um procedimento invasivo, que resulta em grande impacto na vida da pessoa, da sua família, parceiros e grupos aos quais pertence. Nesse contexto, é importante que o paciente seja acompanhado por uma equipe multidisciplinar e que receba acompanhamento psicológico pré e pós-cirúrgico. É importante que, no contexto de tratamento da obesidade e na indicação de cirurgia bariátrica, o psicólogo, o que é que precisa fazer? Letra A. Avalie as psicopatologias e realize uma análise holística, uma análise integral do todo, considerando os aspectos biopsicossociais, os recursos internos e o suporte familiar do paciente para realizar o procedimento. Veja, você já olharia para essa daqui e diria, bom, tá tudo certo, né? Tá aí olhando de uma forma integral, tem que avaliar as psicopatologias, caso exista alguma, né? Recursos internos da pessoa, se tem suporte. A letra A até agora seria aí nossa questão, certo? Nossa resposta. Mas vamos analisar as outras. Letra B. Avalie as psicopatologias e inicie psicoterapia focal com a finalidade de preparar o paciente para se submeter ao procedimento e lidar com suas consequências. Bom, não. E aqui a gente precisaria entender um pouco do processo de avaliação psicológica em cirurgia bariátrica, certo? Porque, veja, não se avalia para necessariamente que a pessoa vá iniciar uma psicoterapia focal. Isso aqui, essa alternativa está nos dizendo uma coisa que precisa acontecer em todos os casos, né? E não, a avaliação psicológica não é para trazer a pessoa para ir para uma psicoterapia necessariamente e nem para preparar o paciente para submeter ao procedimento, porque, na verdade, a avaliação psicológica para a cirurgia bariátrica é para entender se o paciente está com condições
de fazer essa cirurgia, assim, para que tanto o psicólogo consiga dar esse aval, vamos pensar assim, quanto o paciente também entenda esse processo, né? A avaliação serve para isso. E não para necessariamente que ele seja submetido à cirurgia. Enfim, mas olha, só essa coisa de inicie psicoterapia focal, a gente já estaria errado, tá? Porque não é essa a ideia para todos os casos, por exemplo. Letra C. Use os testes psicológicos padronizados para avaliar o paciente com indicação de procedimento cirúrgico para tratamento da obesidade, a fim de emitir laudo psicológico para a equipe médica. Veja, você poderia ficar, por que essa não? Porque ela está trazendo que em todos os casos é necessário os testes psicológicos, né? Porque, veja, a gente está falando de responder ao que é importante no contexto do tratamento. Vamos voltar ao enunciado. O que é importante no contexto de tratamento da obesidade e na indicação de cirurgia bariátrica. O que o psicólogo precisa fazer de uma forma geral, tipo, em todos os casos, o que é que precisa ser feito. Então, como é que eu posso dizer que em todos os casos eu necessariamente tenho que usar testes psicológicos, assim, sabe? E padronizados para avaliar o paciente, né? Tratamento da obesidade a fim de emitir um laudo psicológico para a equipe médica. Não necessariamente, não em todos os casos, entende? Então a gente vai sempre pensar que o que a enunciado está pedindo é uma coisa muito mais generalista. Então a gente vai tentar responder de uma forma generalista também. Até agora, a letra A é o que mais se aproxima disso. Letra D. Mais uma vez, uso de testes psicológicos padronizados para avaliar comorbidades psicopatológicas que contraindiquem a realização do procedimento cirúrgico para tratamento da obesidade. Não necessariamente, certo? Pode ser tanto a letra C quanto a letra D que precisem ser feitas, em alguns casos, mas não em todos. E o que o enunciado está pedindo é uma coisa muito generalista. Letra E. Avalie as psicopatologias e desenvolva uma abordagem psicanalítica de modo a permitir ao paciente elaborar os traumas relacionados ao ganho de peso antes de emitir laudo psicológico para a equipe médica. Não mesmo, né? Por mais que a FGV acabou aí psicanálise em toda hora, todo mundo, não é a letra E, certo? Porque, enfim, está sendo extremamente específica. E, mais uma vez, o enunciado é generalista. Então, a gente vai responder de forma generalista. Letra A é a nossa resposta. Certo? 43. A redução, deixa eu ver a hora, porque assim, né? Com uma hora de live, o Instagram nos corta, então eu tenho que cortar antes. A redução de danos é uma estratégia de saúde pública que visa, primeiramente, reduzir as consequências adversas do uso de drogas lícitas e ilícitas para a saúde, sem necessariamente propor a interrupção do seu consumo pelo usuário. As estratégias de RD visam minimizar riscos e danos associados ao uso de drogas, ainda que os usuários não pretendam ou não consigam interromper o consumo em um dado marco temporal. Assinale a opção que apresenta estratégias de redução de danos que podem ser utilizadas pelo psicólogo na abordagem relacionada ao uso de álcool e outras drogas. Veja, o enunciado está sendo bem específico sobre a redução de danos em álcool e outras drogas. Certo? Então, a gente vai pensar nisso e ele traz bem direitinho o conceito, né, de RD, sobre a estratégia. Bom, a gente utiliza dessas informações para nos ajudar a responder a questão. Então, vamos lá. Letra A. Garantir o acesso aos serviços da rede de saúde, tá? Tá pedindo qual a opção que apresenta as estratégias de danos que pode ser utilizada pelo psicólogo. Garantir o acesso aos serviços da rede de saúde e a continuidade de oferta de cuidados integrais, ok? Investir na construção de vínculos, sim. Dar informações claras e corretas sobre os efeitos das substâncias usadas, correto. Até agora é a nossa letra A. Mais uma vez as outras. Letra B. Garantir a continuidade de oferta de cuidados integrais. Tá, ok. Desestimular a construção de vínculos afetivos. Não, descarta a letra B. A ideia é estimular, na verdade, né? Estimular, investir, enfim, é o que está ali na letra A. Letra C. Garantir o acesso aos serviços coletivos da rede de saúde e aos cuidados adequados. Estimular a construção de vínculos individualizados. Opa, já está errado, né? Enfim, os vínculos aí são mais coletivos, enfim.
Propõe intervenção clínica com base na teoria psicanalítica. Não é a letra C. Letra D. Garantir a continuidade de oferta de cuidados integrais. Ok. Investir na construção de vínculos coletivos. Ok. Propor um projeto terapêutico para a cessação do uso de álcool e outras drogas. Veja, essa resposta está no enunciado. Esse não é o foco da RD, mas fala no enunciado, né? Que ainda que os usuários não pretendam ou não consigam interromper o consumo em um dado marco temporal. Então, não é o foco a cessação, isso aí é a abstinência, certo? Que pode estar dentro da RD, tá, gente? Só que precisa ser um desejo do paciente e não uma imposição da equipe de redução de danos. Então, não é a letra D. Letra E. Garantir o acesso aos serviços da rede de saúde e a continuidade de oferta de cuidados integrais. Sim. Construir vínculos personalizados. Talvez não, né? Propor um projeto terapêutico com base em avaliação psicopatológica. Não é esse o foco. O foco é muito maior do que uma questão psicopatológica, né? Então, a gente tem aí a nossa letra A como a correta, certo? Esse não é difícil, esse aqui era fácil. Principalmente porque tinha muita coisa que se você olhasse, lesse o enunciado, você conseguiria responder, né? Enfim, considero essa daqui uma das fáceis, tá? Boa tarde, quem tá chegando por aqui agora. 44. A atuação do psicólogo demanda uma atitude avaliativa que oriente sua atuação. A resolução, nossa velha resolução da avaliação psicológica. Essa daqui, minha gente, é aquela que assim, se eu for fazer um concurso de psicologia, se eu for fazer residência, se eu for fazer qualquer prova de psicologia, eu preciso estudar essa resolução, porque essa daqui é certeza que cai. Avaliação psicológica, resolução de avaliação psicológica, essa bendita 06/2019, sempre cai. Essa é, tipo, vou começar a estudar, estude essa, porque essa aqui é certeza. Entenda as diferenças entre atestado, relatório psicológico, laudo, enfim, sobre todos os documentos psicológicos. É isso. Resolução de avaliação não, resolução de documentos psicológicos. Olha eu já. Então, vamos lá. A resolução do CFP 06/2019 institui as regras para a elaboração de diferentes documentos produzidos pelo psicólogo. No parecer, ele está pedindo do parecer, certo? O psicólogo deve redigir um documento com a finalidade de... Veja, para responder essa questão, você tem que saber o que é que o parecer faz, o que é que o atestado faz, a declaração, o relatório, o laudo, o que é que precisa de cada um, porque aí você consegue responder essa daqui. É incrível cair questão como essas. Letra A. Mais uma vez, o enunciado está pedindo parecer, certo? Letra A. Apresentar uma análise técnica que responda a uma questão-problema, ou questão-problema é o nome para parecer. Eu tenho essa coisinha assim de pegar palavras-chave, né? Mas enfim, questão-problema ou os documentos psicológicos questionados. É a letra A, o parecer, certo? Vou mostrar para vocês por que não é as outras. Letra B. Registrar de forma objetiva e sucinta as informações sobre a prestação de serviço realizado ou em realização. O que é que está errado na letra B? Porque não é parecer, é declaração isso aqui. Essa é a finalidade da declaração. Letra B. Letra C. Certificar com fundamento em um diagnóstico sobre determinada situação as condições psicológicas de quem por requerimento solicita. Esse aqui é atestado. É diagnóstico e tem uma questão de condições psicológicas de requerimento. Veja, eu pego muito palavras-chave para poder conseguir saber qual é qual documento. Mas é isso. Letra C é atestado psicológico, que é decorrente, inclusive, de avaliação psicológica. Por isso, inclusive, que vem aí um diagnóstico. Você consegue colocar diagnóstico no atestado psicológico porque ele é decorrente de uma avaliação psicológica. Letra D. Documentar, por meio de um texto circunstanciado, as condicionantes sociais da pessoa atendida e gere recomendações e intervenções. Relatório psicológico. Recomendações e intervenções, que está ali colocando as condicionantes sociais, relatório. Relatório psicológico, letra D. Letra E. Só está faltando um, né? Tem todos aqui nas 5. Só está faltando o laudo agora. Apresentar o resultado de um processo de avaliação com a finalidade de subsidiar decisões
relacionados ao contexto em que surgiu a demanda. Veja, decorrente de um processo de avaliação. Resultado de um processo de avaliação. Qual é o outro documento decorrente de avaliação psicológica além do atestado? O laudo. Letra E é laudo. Então, a nossa letra A é parecer e a nossa resposta, certo? Então, veja, se você não sabe aqui qual é qual, né? Se você só estudou um deles, como é que você vai saber qual é o parecer? Se você tiver só estudado o parecer para essa daqui, pronto, tá tudo certo, você consegue responder. Mas se você só tiver estudado o laudo, por exemplo, como é que você ia responder e chegar no que é o parecer? Então, é realmente uma resolução que precisa ser estudada. E tem algumas estratégias para estudar a resolução, né? Hoje eu consigo saber melhor assim, o que é cada um com algumas palavras-chave. Essa é a dica que eu dou. Pegue as palavras-chave para você conseguir diferenciar. Certo? 45. A psicologia ganhou importância no processo transexualizador, mediante as resoluções 1482, de 97, e 1955, de 2010, as quais dispõem que o psicólogo deve ser membro da equipe multi, necessária ao acompanhamento das pessoas transexuais que buscam os serviços de referência. Sobre o trabalho do psicólogo nessas equipes, analise as afirmativas a seguir. Então, a gente tem uma questão aí desse processo transexualizador, né, e das resoluções que regem isso e o trabalho do psicólogo nesse processo, tá? E aí, vamos ver qual tá certo, né? Item 1. O psicólogo deve pautar a sua prática no respeito à diversidade subjetiva da pessoa que livremente opta pelo processo transexualizador. Beleza, garantindo seu direito constitucional à saúde. Tá ok, tá certo. Item 2. A assistência psicológica. E aí vamos lá, né? A gente já descartaria C e D, tá? Ficaríamos com A, B e E. Porque temos que o item 1 tá certo. Item 2. A assistência psicológica não deve se orientar por um modelo patologizado ou corretivo da transexualidade. Sim, não deve. E deve possibilitar que o sujeito se certifique de sua demanda, englobando todo o seu contexto social. Tá correto também. Certo? Então, a gente continuaria aí ainda com a C, D... Não, C e D a gente já descartou. Se a gente tem a A2 como certa também, a gente descarta a A também, ficamos só com B e E. E aí, 3. Na avaliação psicológica, os aspectos não correlatos à vivência trans e qualquer características de desordens psíquicas devem ser consideradas com a finalidade de promoção da saúde do sujeito. Sim, né? A gente precisa, na avaliação psicológica, olhar esse todo diante desse processo, certo? Então, letra E. 1, 2 e 3. Mais uma vez, letra E, mais uma vez que todas estão corretas. 46. A psicanálise é uma abordagem que considera, mais uma de psicanálise, né? Que considera a singularidade de cada caso, sempre numa perspectiva relacional com base na linguagem. A respeito do tratamento clínico de base psicanalítica para o transtorno do espectro, pessoa com o transtorno do espectro autista, né, bem específico, né? Até a psicanálise. A busca da abertura do fechamento autístico, a partir da construção de uma relação de confiança, ali a transferência, tem como foco. Letra A. A expressão dos sentimentos e vivências no setting analítico para interpretação de traumas infantis pelo psicanalista. A expressão dos sentimentos e vivências no setting analítico para interpretação de traumas infantis. Como foco, deixa a interrogação. Letra B. A aquisição de comportamentos adaptados, modelados no setting psicanalítico. Não, comportamento adaptado, a gente já nem está falando de psicanálise, né? Com esse termo. Então, não é a letra B. Letra C. A elaboração de um protocolo de intervenção já não é psicanálise. Não funcionamos com protocolos de intervenção que permita a aquisição de comportamentos adaptados. Não, não é a letra C. Letra D. O acesso a um programa de aprendizagem
que permita a expressão de sentimentos de uma maneira funcionalmente adaptada, mas não é psicanálise de novo por causa desse processo de funcional, adaptado, comportamento adaptado. Isso não é da psicanálise, nem B, nem C, nem D, que trazem a mesma coisa, né, com a questão de adaptado, percebam? Não é nenhuma das três. Vamos para a letra E para a gente pensar se a A tá certo ou não, tá? Na letra E, a redução das angústias, lembrem, é o foco, tá? Qual é o foco aí da psicanálise na pessoa com TEA a partir da construção de transferência? Qual é o foco disso? Letra E, a redução das angústias e a localização das fragilidades nas trocas afetivas que produzem o isolamento, potencializando a capacidade de relação com os outros, beleza? A partir dos seus interesses singulares. Vejam, o enunciado está falando para a gente, ele destaca exatamente que a psicanálise é uma abordagem que considera a singularidade de cada caso, sempre numa perspectiva relacional com base na linguagem. Aí a letra E está dizendo para a gente que o foco é potencializar a capacidade de relação com os outros a partir de interesses singulares. Ela está muito mais correspondente com o que está sendo trago no enunciado do que a letra A, por exemplo, né? Que vai falar especificamente de expressão de sentimentos e interpretação de trauma infantil. Está sendo muito específica, né? Nessa letra A gente não está vendo aí uma coisa de cada caso, do que é que a gente vai olhar de forma singular. Ela está sendo muito específica, por isso que não é a letra A, é a letra E. Certo? E a resposta de fato é a letra E. 47. Na abordagem terapêutica, mais uma vez TEA, né? Da pessoa com transtorno do espectro autista, a técnica voltada à redução de comportamentos não adaptativos, no caso as estereotipias, agressividade, etc., com foco na substituição por novos comportamentos socialmente mais aceitáveis e que sirvam aos mesmos propósitos de modo mais eficiente, sendo amplamente preconizada, é conhecida como, essa tá bem fácil na verdade, né? Letra E novamente, é a aba. Quando traz, são coisas bem específicas aqui do enunciado, com foco na substituição de novos comportamentos, possivelmente aos mesmos propósitos de modo mais eficiente e sendo amplamente preconizada. A gente tá vendo aí a aba, né, muito focada nas questões de TEA. Então, tudo isso responde nossa letra E. Os outros eu nem conheço, na verdade. Acompanhamento terapêutico eu conheço, mas enfim. Essa tava fácil. Não precisa nem para as outras. 48, isso mesmo. João, 9 anos, foi levado pela avó à unidade básica de saúde. Ela está preocupada com o choro intenso e recorrente do neto e sua dificuldade para dormir na última semana, além de se recusar a ficar em casa com os pais, pedindo para a avó ficar todo o tempo ao seu lado. Em atendimento com o psicólogo, a criança relata que seus pais brigam muito, isso é um ponto, e que muitas vezes tem medo de que algo ruim aconteça com a mãe. Temos outro ponto aqui. Nessas horas, se tranca no quarto e não consegue parar de chorar. Então, veja, essa criança está tendo alguma questão familiar, certo? O contexto ao qual o João está exposto é característico de violência, gente, letra C, interpessoal e intrafamiliar. Não é autoprovocado, ele não está machucando as próprias. Coletiva social, interpessoal comunitária, conhecida comunitária estranha. Não, a gente está falando de um contexto, né, que tem algumas questões familiares, intrafamiliares acontecendo, né? Possível violência contra a mãe, aí, acho que quando a gente ouve ele dizendo que tem medo de que algo ruim aconteça à mãe, enfim, que os pais brigam muito, é uma violência intrafamiliar. Essa também estava fácil, na minha concepção. Letra C. 49. A notificação, uma questão de notificação. A notificação é uma das dimensões da linha de cuidado para a atenção integral à saúde de crianças, adolescentes e suas famílias em situação de violência.
A notificação de casos de violência cabe aos serviços de saúde e todos os profissionais devem avaliar qual o melhor momento de registro na ficha de notificação, bem como o encaminhamento ao conselho tutelar. Caso a família não queira ou não aceite a notificação, o profissional deverá. Nessa daqui você tinha que ter pelo menos um conhecimento básico do processo de notificação, né, para poder notificação de violência, né, em casos em que tem toda essa sensibilização mesmo, né, para poder conseguir fazer aí a notificação. Vamos lá, letra A. Conseguir autorização para notificação por meio de outro familiar. Não, porque para você notificar você não precisa ter uma autorização, certo? Letra B. Abordá-la com a finalidade de quem autorize a notificação. Mais uma vez, não precisa de autorização para notificar. Letra C. Informá-la que, caso a situação de violência se mantenha, irá notificar o caso aos órgãos competentes. Vamos lá, segura a letra C, que é informá-la que, caso a situação de violência se mantenha, irá notificar o caso aos órgãos competentes. Segura a letra C. Letra D. Não apresentar a notificação de modo a não cometer falha ética, com base no Código de Ética Profissional. Não, você precisa informar que vai notificar, né? Não, você não pode simplesmente só notificar sem informar. É uma questão de conduta ética. É por isso que eu disse que você minimamente tem que saber o que é que precisa no processo de notificação. Não é a letra D, tá? Vamos para a letra E. Informá-la que irá notificar o caso aos órgãos competentes, amparado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. É a letra E, certo? Porque aí você vai, mesmo que ela esteja se recusando, enfim, mas a violência está acontecendo. Você não pode esperar que a violência aconteça de novo para poder notificar, que é o que a letra C nos diz, né? Que a letra C diz, informar que, caso a violência se mantenha, então a gente vai esperar que continue a violência para poder notificar? Não, né? Então, não, por isso que não é a letra C, eu disse segura ela aí. Por que é a letra E que está dizendo, né, dessa questão de informar? Mas você só vai informar que vai notificar porque você está amparado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Você não precisa de autorização para notificar, né? É uma situação de violência que você está observando. Então, você precisa notificar. A única questão é, você precisa informar que vai notificar. Se ela vai gostar, se ela não vai, enfim. Às vezes, você vai construir um processo de sensibilização. Essa é a tentativa. Você não vai chegar, né, direto. Mas, enfim. É isso, letra E, certo? Sim, número 50, questão 50. A população em situação de rua é um fenômeno mundial, com características diferentes em cada país. No Brasil, o cuidado com essa parcela da população obteve importante conquista com a definição da Política Nacional para a População em Situação de Rua, PNPR, que levou ao surgimento de novos serviços e equipamentos para o atendimento dessa população. O consultório de rua e o centro de referência especializado para a população em situação de rua, que é o Centro POP. Sobre o consultório na rua, o SR, analise as afirmativas a seguir. Vamos lá, né? Vamos pensar, você precisaria ter lido um pouco, né, dessa política nacional, entendido um pouco do que é consultório de rua, o que é consultório na rua, o que é Centro POP. Mas vamos ver se a gente consegue nas estratégias aqui de responder sem maiores conhecimentos, assim, com conhecimentos básicos, o que é que a gente sabe aí, viu aí, por exemplo, na faculdade, né, dessa política. Item 1. As SR são multiprofissionais e lidam com diferentes problemas e necessidades de saúde da população em situação de rua. Tá correto? É isso mesmo? Item 1 tá ok. Item 2. As SR desempenharão suas atividades em loco de forma itinerante, desenvolvendo ações compartilhadas e integradas às unidades básicas de saúde, UBS. Isso aqui, a gente realmente precisa saber que o consultório na rua, ela é itinerante, né? Ela vai tentar encontrar ali onde é que tem mais pessoas em situação de rua, então ela pode se movimentar, certo? Não tem um local fixo, como um posto de saúde, por exemplo. Então, você precisa ter esse conhecimento para poder responder aqui que a 2 também está correta,
A 3. As atividades da SCR incluirão a busca ativa, né, de tentar encontrar pessoas, né, que em situação de rua, aí, precisando do cuidado em saúde, enfim, principalmente. E o cuidado aos usuários de álcool, crack e outras drogas. Sim, a 3 também está correta. Então, mais uma vez, letra E. E mais uma vez, todas corretas. Deixa eu ver se dá pra gente mais uma. Dá. Acho que essa é a última. Helena, 65 anos, foi encaminhada ao ambulatório de psicologia do hospital com o diagnóstico clínico de fibromialgia. Fibromialgia, para quem não conhece, é aquela doença que, de forma geral, causa muitas dores, que vem comprometendo progressivamente suas atividades cotidianas. Em associação, passou a apresentar também sintomas de ansiedade e depressão. No curso do atendimento psicológico, surgiram conteúdos relacionados ao abandono familiar, fragilidade de vínculos de suporte emocional e social e perdas recentes que corroboram para o aparecimento dos sintomas psicopatológicos. Então, a Helena está aí vivenciando, né, várias coisas além do processo do adoecimento dela, né, da fibromialgia. Na perspectiva do cuidado integral à pessoa idosa, cuidado integral, tá? A pessoa idosa, a atuação do psicólogo deverá ser estruturada, letra A partir de uma avaliação neuropsicológica que permita inserir a paciente em um programa de reabilitação cognitiva. O enunciado está pedindo para a gente um cuidado integral, certo? Então, a gente vai olhar o todo dessa pessoa, né, que está aí em sofrimento por várias coisas, não só pela questão da fibromialgia, uma questão física, por exemplo. Então, não seria isso, porque está sendo bem específico, né? Na verdade, está reabilitação cognitiva, mas aí está bem específico da questão cognitiva dela. A gente está vendo que é integral o que está pedindo no enunciado, certo? Não é a letra A. Letra B. Em uma abordagem psicossocial com foco na inserção sociofamiliar ou abrigamento. Veja, ela já tem um processo de abandono familiar. Enfim, esse não é a única questão dela, né? Ela tem aí fragilidade de vínculo, né? De suporte emocional. Então, como é que a gente vai focar na inserção sociofamiliar ou abrigamento? Abrigamento. Não, gente. Né? Mais uma vez, cuidado integral. Tá? Então, a gente não vai focar só nessas questões sociais dela. Certo? Letra C. Uma abordagem psicanalítica permitindo que a paciente elabore os conteúdos inconscientes deflagrados pela doença. Não, está muito específico. E está trazendo só essas questões com a doença, mas, mais uma vez, o que a enunciado está pedindo? Cuidado integral, não é específico, né? Não é uma coisa só, é um todo. Letra D. Em uma abordagem interdisciplinar, flexível e adaptável às necessidades da paciente, identificando sua rede de suporte social e suas necessidades atuais. Bingo, letra D é a correta. Não temos, né, nenhuma dúvida. Completa e correta. Mas vamos ver a letra E. Em uma avaliação de funcionalidade que permita inserir a paciente em um programa de atividades instrumentais de vida diária, um AIVD. Não, a avaliação de funcionalidade é Fisio-TO, né, que vai fazer essa avaliação e é uma coisa muito mais focada nas questões físicas, né, do processo de reabilitação, enfim, né, e, veja, atividades instrumentais de vida diária. Mas não é só isso, o que está pedindo é anunciado cuidado integral. Então a letra D está completíssima, né, sobre isso. Interdisciplinar, flexível, adaptada à necessidade da paciente, enfim, letra D. Considerei essa daqui quanto fácil também. Acho que quando a gente vai aí por eliminação, a gente consegue ver que as outras não estão corretas, né? Mais uma vez, leia o enunciado com atenção. Muitas vezes está lá a resposta, sabe? Muitas vezes é ali que, tipo, eita, é exatamente isso que ele está pedindo. Porque quando a gente vai ler a sua alternativa assim direto, a gente vê que tem muita coisa que, por exemplo, estaria certa. Aí você fica, peraí, cadê o erro aqui? O que é que não é para marcar? Só que você precisa saber o que é que o enunciado está pedindo, né? É certo para o enunciado, certo? Então, preste atenção nisso. E é isso, acho que a gente para por aqui, tá? Porque pra gente não ir para um próximo e acabar o Instagram nos cortando no meio do caminho. Então, paramos aqui na 51 e na próxima live a gente segue a partir da 52. Próxima semana, neste mesmo horário, neste mesmo dia, a gente faz uma nova live e segue da 52, certo? Então, fiquemos até aqui. A live vai ficar gravada, né? Quem assistir depois
Pode comentar também, estou por aqui para a gente conversar, bater um papo sobre. E quem estiver aí no processo de preparação de residência, estou, né, com a consultoria aberta, com 3 modalidades, né, para consultoria. E, enfim, pensando muito nas necessidades, né, de cada um de vocês que estão aí nesse processo de preparação. Então, tem formas diferentes, né, do processo de consultoria. E se quiser saber mais sobre isso, fala comigo. Certo? É isso, gente. Muito obrigada e até a próxima.